Chamamos dois advogados especialistas para debater o caso do Flow Podcast, o contrato de 10 milhões de reais que virou a maior confusão na internet. Antes de começar, um recado rápido. Isso aqui é um exercício. A gente analisa só com base no que já veio a público. Não é o julgamento, não é a condenação de ninguém. É para você entender como um contrato desse tamanho pode virar uma bagunça. Relembrando rapidamente o caso. Em 2018, Monark e Igor fundam o Flow Podcast. Em 2022, depois da fala polêmica do Monark, ele vende a participação dele, quase 50%, para o Igor por 10 milhões de reais. 4 anos depois, em 2026, a treta explode. Monark diz que recebe metade do combinado. Igor diz que paga certinho e o contrato inteiro acaba vindo a público. E é aí que a gente entra. Vamos comentar sobre esse caso. Gabi, do ponto de vista contratualista, você que já tem experiência com grandes contratos, com grandes operações, qual é a sua opinião a respeito desse contrato de modo geral? Aqui, olhando o contrato logo de início, a gente já tem um susto ao ver que é um contrato de 10 milhões com 4 páginas. Então, quando você começa a ler o contrato, você vê que ele tem diversas lacunas. Ele é um contrato muito simples, ele não tem garantia nem para o comprador, que seria o Igor, muito menos para o vendedor, que seria o Monark. Você começa a analisar o contrato, ele traz várias questões que vão ser transferidas, mas de forma muito genérica. Você não consegue estabelecer ali como que vai funcionar. Uma das principais questões mesmo, até a questão quando eles falam que vai ter a transferência na junta comercial, não tem um prazo estipulado para quando isso vai acontecer. E é um contrato em que a gente está falando de vendas de ações, é um contrato gigantesco. Os contratos que a gente chama de M&A são uns contratos muito importantes, contratos que, se a gente for parar para pensar até na legislação brasileira, a gente não tem especificações claras para isso. A gente segue costumes, a gente segue legislações estrangeiras, e daí você vê um contrato simples dessa maneira, para esse valor, chega a ser um pouco assustador. Você acha que o tamanho do contrato fez com que as cláusulas e os assuntos fossem tratados de forma superficial e às vezes nem tratados? Às vezes o tamanho do contrato não impacta. Se tivesse as cláusulas, podia ser um contrato de 5 páginas com uma cláusula de 2 linhas, mas que estabelecesse as regras entre as partes, e estaria tudo certo. Mas o que a gente vê nesse contrato é que nem isso aconteceu. A gente tem um contrato que fala do objeto, que vai ser a venda das ações, o valor, que tem uma previsão de que os valores a serem pagos às parcelas, que são os 50 mil reais por mês, podem ser ajustados de acordo com a lucratividade da empresa, mas também não estipula como que vai ser apurado essa lucratividade. Até mesmo na treta, em um dos vídeos que o Igor grava, ele fala que foi feito um aditivo, só que esse aditivo não veio a público, não tem como a gente apurar se essa informação é verídica ou não. Mas tem no contrato, tem uma das cláusulas que falam que, se a lucratividade da empresa for menor, eles podem estipular um valor de pagamento das parcelas menor também. Só que fica novamente essa lacuna, como que vai ser estipulado essa lucratividade? Vai ser apresentado os balancetes da empresa mensalmente? Vai ser apurado por trimestre, semestre? A gente não tem essa informação. Entendi. Então a gente percebe que é um contrato bastante falho em vários aspectos e que daí, por conta desta falha de minúcia de todos os aspectos, de vários aspectos que você mencionou, provavelmente é por isso que a gente teve esse resultado que a gente está visualizando agora, né? Com toda certeza, é um contrato que tem muita falha técnica, né? E quando a gente fala da técnica, a gente não está falando do que acontecia no Flow, mas sim de uma técnica jurídica. É um contrato que parece que foi feito por uma pessoa leiga e não por um advogado que tinha conhecimento do tamanho da operação. E aqui a gente parte para uma premissa que vai além dos valores, porque foi como eu disse, é um contrato que tem transferências de ações. Então, o valor, a gente já assume que vai ser um valor alto, mas às vezes você tem um contrato que você compra ações por 5 mil reais. Mas mesmo assim tem que ter as regras estabelecendo como que vai ser feita essa transferência, como que vai ser estipulado, igual nesse caso que tem a questão da redução dos valores, como que vai ser estipulado isso. E uma das questões que mais me chamou a atenção nesse contrato
é que até mesmo no objeto do contrato fala que vai ter a transferência do INPI, das marcas e do know-how. Só que quando a gente para pensar em know-how, traduzindo isso para o português, é o conhecimento puro e cru da pessoa. Como que se transfere isso? Não tem uma maneira coerente, não é como se eu sentasse aqui com você e escrevesse tudo que eu sei, passasse num papel e falasse aqui, Raquel, agora você sabe tudo que eu sei. Então, como que se estipula isso num contrato sem ter nenhuma especificação clara do que é esse know-how, do que se trata, o que está sendo transferido, é algo que fica genérico e muito amplo, que até mesmo para nós que somos do âmbito jurídico, fica uma coisa difícil de entender. Você mencionou uma questão sobre o registro de marca, eu aproveito então para questionar o Dr. Joaquim, que é especialista em registro de marcas. Me chamou bastante a atenção essa questão do registro da marca, inclusive na mídia, esta é a pauta que está bastante em evidência a respeito do registro da marca, em nome de quem que estava a marca. Qual que é a sua opinião a respeito dessa questão de registro de marca para esse caso em específico? Então, com relação à marca Flow, o problema começa lá em 2020. Quando ela foi registrada. Ao invés da marca ter sido registrada em nome da empresa ou da holding, ela foi registrada no nome do Bruno, o Monark, pessoa física. Isso é muito comum entre as empresas, principalmente as empresas pequenas que estão começando. Infelizmente, não deveria, mas é o que acontece. O problema é quando o negócio cresce, recebe investimento e aquela marca passa a ter um valor econômico. E é justamente o caso que a gente está discutindo aqui. Tem um ponto interessante nesse caso, que é o seguinte: o contrato foi feito em nome do Igor e do Monark, sendo que o Monark estava vendendo as cotas sociais dele para o Igor e há uma empresa, uma holding, que está como interveniente anuente. Esta holding consta nesse contrato porque é nela que roda toda a operação empresarial. Mas aí tem um ponto que chamou muita atenção e que ficou muito na mídia sobre a marca, o registro da marca e a transferência da marca, que gerou uma discussão sobre a possibilidade de esta marca ser transferida para o Igor através desse contrato ou se eventualmente essa marca ficaria fora. Isso porque a marca está registrada em nome do Monark e o contrato foi para a cessão das cotas da holding, ou seja, a marca registrada em nome do Monark não entrou no rol do contrato que foi feito entre o Igor e Monark. Sendo assim, te pergunto, Joaquim, qual é a sua opinião a respeito disso e como você entende que essa situação poderia ser resolvida? Raquel, a legislação ela é muito clara com relação a isso. A transferência de cotas da empresa, da holding, ela não transfere automaticamente a marca. Um dos principais pontos ali problemáticos desse contrato é com relação à marca, que é o que a gente está discutindo aqui. O que deveria ter sido feito era uma cláusula específica, detalhando a marca com especificidade com relação ao seu número de registro no INPI e anexo a esse contrato um termo de cessão, onde o Flow, a empresa Flow, entraria com um pedido de averbação e transferência da marca para a holding. Entendi. Então você acha que faltou esse detalhe, como a Gabi já tinha mencionado, que houve algumas falhas, ausências de inclusões de pontos importantes e, na sua opinião, então, essa questão da marca foi uma falha. Faltou incluir essas questões com relação à transferência da marca para que esse ponto ficasse diluído. Exatamente. Aqui a gente trabalha com duas hipóteses. Ou os dois estavam de boa fé e não se recordavam e não tinham conhecimento que a marca estava no nome da pessoa física Monark, ou uma das partes agiu de má fé e durante a redação desse contrato omitiu essa informação. Como você acha que dá para resolver agora no status em que está, considerando que o contrato já foi feito e que a gente já tem todo esse imbróglio? Como você acha que dá para resolver essa questão com relação à marca? Essa titularidade, ela precisa ser definida. Como as duas partes estão no mesmo segmento, não tem como cada uma usar a marca Flow de forma independente. A questão é como que essas partes vão chegar num consenso. Eu vejo três hipóteses. Ou elas entram num consenso entre elas de forma amigável, ou através de um processo administrativo no INPI, ou através de uma ação judicial. Numa ação judicial, não sei se já tem esse processo, eu ouvi que já tem um processo judicial correndo a respeito disso, provavelmente em segredo de justiça. Você acha que a decisão seria favorável ao Igor ou seria favorável ao Monark com relação à marca? Quem ficaria com a marca nesse caso? Olha, em uma eventual ação judicial nesse sentido, eu entendo que, em decorrência da fragilidade do contrato, que a Gabi explicou de uma forma muito boa,
O juiz vai analisar a vontade e a intenção das partes. E olhando todo o contexto, os conteúdos que as partes produziram, a gente vê que foi uma venda de porteira fechada. O que significa dizer? Foi vendido todos os ativos e tudo que o Flow tinha que estava no nome do Monark. Dito isso, eu entendo que houve uma má-fé do Monark e as chances da sentença ser procedente a favor do Igor e do Flow são altas. Olha, eu que não sou especialista em contrato nem em NPI, minha opinião jurídica, advogada, embora não especialista nessas áreas, acho que a boa-fé nesse caso deve ser levada em consideração. Então, todos nós sabemos que aquele contrato, quando foi realizado, foi um contrato de porteira fechada e que, por ter sido realizado provavelmente por um profissional com pouca técnica, não entrou nesse tipo de detalhe. Então, eu acho que numa discussão judicial, a marca ficaria com o Igor sim, porque a venda foi feita do podcast, que está dentro da Hold, a atividade empresarial era do podcast e a marca está atrelada ao podcast. Ela não está atrelada a nenhuma outra atividade empresarial, exceto a não ser a do podcast. Então, entendo que se houver uma decisão judicial, essa decisão judicial, na minha opinião, vai ser que a marca fique a favor do Igor. Raquel, até mesmo se a gente for parar para pensar do ponto de vista do contrato, nós temos uma cláusula que fala que teria a transferência das propriedades. Apesar de não especificar que a Flow seria uma das marcas transferidas, se a gente for parar para pensar só do ponto de vista contratualista, o que são as regras do contrato, como que a legislação brasileira trabalha ao redor de um contrato, então se nós formos pensarmos do ponto de vista somente contratual, teria sim que do ponto de vista judicial a cessão da marca Flow ser em favor do Igor. Entendido. Você mencionou inicialmente a questão do contrato, qual era a sua opinião sobre o contrato, mencionou as falhas, as lacunas, que o contrato era muito simples e que não abrangia todas as questões necessárias. E considerando isso, o que você entende que faltou nesse contrato? Qual seria uma forma de que esse contrato ficasse mais amarrado e que eventualmente não trouxesse esses problemas que a gente tem visto hoje? Vamos começar pelo que surgiu o problema, que foi a questão do monarca falando que não estava tendo, os pagamentos não estavam sendo feitos corretamente. Temos a alegação de que foi feito um aditivo, mas em nenhum momento no contrato fala, na cláusula que nós mencionamos anteriormente, fala que isso vai ser feito por meio de um aditivo. Nós não sabemos se existe esse aditivo ou não. Então, eu incluiria nessa cláusula em específica que teria que ter a apresentação dos balanços da empresa, dos resultados, e que se fosse verificada ali uma alteração de 20%, 10%, estipular ali o que as partes entendiam a ser uma alta ou uma baixa de lucratividade. Redigir um termo de aditivo para ter essa alteração nos valores dos pagamentos. Eu também incluiria uma cláusula de compliance, uma cláusula de proteção de dados, cláusula de não concorrência e não aliciamento, o que daí nós entramos nessa questão do INPI, porque como o Joaquim disse, no mundo do INPI, no mundo das marcas, não é possível existir duas marcas do mesmo segmento com nomes parecidos, então essas cláusulas de não concorrência e não aliciamento entrariam exatamente nisso, que o Monark não poderia criar um canal similar ao Flow e tecnicamente ser um concorrente do Igor. Eu também incluiria uma cláusula de sandbagging em arbitragem. Essa cláusula de sandbagging é algo que, assim como o contrato do M&A, que é o contrato em questão aqui, é algo muito novo na legislação brasileira e no mundo dos contratos, mas é uma cláusula que prevê renegociação. Então, se a gente for pensar, é um mercado muito variável. Às vezes está todo mundo assistindo no YouTube, às vezes nem tanto. Então, você tem uma variação ali e essa cláusula de sandbagging, ela é uma cláusula de renegociação. Ela é o que permite que as partes renegociem tudo que foi acordado no contrato antes. E isso se dá por meio da arbitragem, o que é algo que também vem crescendo na nossa legislação. E eu entendo que nesse tipo de caso seria o ideal, porque você evita os longos prazos de um processo judicial, senta todo mundo numa mesa, discute o que tem que discutir, resolve o que tem que resolver, cada um vai embora com o que entende que é certo e o que é errado. Gabi, e o fato de o contrato ter sido divulgado, de todos nós estarmos aqui, inclusive, comentando sobre ele, qual que é a sua opinião a respeito desta divulgação? Raquel, isso aí a gente entra novamente nas lacunas do contrato, que não são poucas, mas a principal
questão que seria o motivo da gente estar aqui, no caso, com o contrato em mão, lendo, podendo identificar o que erraram, o que acertaram, é porque não teve uma cláusula de confidencialidade. Um contrato desse porte, desse tamanho, do ponto de vista contratual, seria essencial ter uma cláusula de confidencialidade de, no mínimo, um período de 5 anos. Então, como não teve essa previsão no contrato da cláusula de confidencialidade, não teve nenhuma violação em si. Mas se caso tivesse essa atitude do monarca de ter publicado esse contrato no Twitter, agora mais conhecido como X, né, o X, então se tivesse essa previsão da questão da confidencialidade no contrato, teria que ter no mínimo uma previsão de um prazo de 5 anos. Então essa atitude do monarca de ter divulgado esse contrato nas redes sociais, caso essa cláusula existisse, ela provavelmente também teria a previsão de uma multa, que daí seria uma multa de, vamos pôr, 5 vezes o valor da venda, 10 vezes o valor da venda. Então ele também poderia sofrer ali uma ação por indenização por estar divulgando toda a negociação que foi feita entre as partes. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Obrigada, Joaquim. Eu que agradeço. Então ficou claro que um contrato com um valor pequeno ou um valor muito vultoso precisa ser celebrado por um profissional competente e capacitado que conheça de fato as reais condições, as reais necessidades de ambas as partes, para que a gente não tenha um cenário desastroso como a gente está vendo nesse caso. E por mais que esse contrato tenha sido realizado no momento de paz, aparente paz, eles estavam num momento de distrato, mas na época não tinha nenhum conflito, é importante que nesse tipo de relação tudo deve ser pensado nos menores detalhes, prevendo as questões futuras que podem acontecer. Raquel, e daí nesse caso a gente entra no famoso ditado popular, né? Que a amizade e negócio não se misturam, ainda mais se não tiver o acompanhamento jurídico. Exato, tem um acompanhamento jurídico de um profissional competente, capacitado e que olhe de fato para o negócio e pensando em todas as consequências presentes e futuras. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo, diga quem você acha que está certo, que está errado, também que a gente pode fazer um outro vídeo respondendo para vocês essas dúvidas. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo.